Meu namorado perdeu o emprego ontem, como ajudá-lo? Terminando. Termina. Porque quando o barco tá afundando, primeiro a gente tem que salvar, né, a nossa pele. É igual avião. Quando entra em caso de emergência, primeiro você coloca a máscara de oxigênio em você. Depois você coloca no seu filho ou na pessoa que estiver ao seu lado, tá? Então, nesse caso, você vai se ajudar primeiramente. Depois, consequentemente, você vai acabar ajudando-o. Por quê? Porque mulher é cara. Para namorar, tem que ter dinheiro, tem que ter emprego. Então, se o cara tá desempregado, uma mulher vai ser só mais um peso na vida dele. E às vezes ele tá sem jeito de falar isso com você, então você vai facilitar esse caminho para ele. Vai dar um tempo para ele refletir, para ele ficar sozinho, ressignificar a vida dele, se recolocar no mercado de trabalho. Aí, quando ele conseguir um emprego, você volta para ele. Eu vou usar, meus caros, esse vídeo aqui como ponta de lança pra gente iniciar uma discussão sobre a questão da hipergamia, e também vou contar a minha história com a hipergamia, como é que eu passei por esse processo de ver, né, o meu valor ao longo do tempo como namorado se esvair à medida que a minha situação financeira piorou com alguns anos atrás no passado, como é que isso culminou no meu término e, consequentemente, né, ver a namorada começar um relacionamento com outro cara que ganhava mais e tal. E por que às vezes a hipergamia pode ser a tua melhor amiga nessa vida, tá? Fica até o final se quiser ouvir minha história. Vamos começar aqui, cara. Outro dia uma menina postou um vídeo falando assim: vocês acham justo a gente deixar de ir nos lugares que a gente gosta porque o namorado não pode acompanhar por conta da condição financeira? Com isso ela quis dizer que ela tinha dinheiro pra ir e ele não tinha. Só que o que mais me intriga, gente, é que essa mesma menina, eu sigo ela há muito tempo já, ela não tinha condição financeira nenhuma, né? Então ela acabou conseguindo conquistar algumas coisas por conta do TikTok, né? E aí do nada ela lança uma dessa, né? Achei feio, achei, mas enfim, vamos colocar em outro cenário. Por exemplo, você namora uma pessoa, aí de repente você consegue uma condição de vida muito boa, e essa mesma pessoa que tava com você há muito tempo atrás, ela não consegue crescer tanto assim. O que você faria? Você terminaria com essa pessoa? Você incentivaria ela a crescer? O que você faria? Porque a gente não consegue imaginar um cenário em que eu largaria o meu namorado por conta disso, entendeu? Meu Deus, uma pessoa que sempre me apoiou, que sempre esteve comigo, sabe? Fez tudo por mim, e na hora que eu consigo alcançar o sucesso, eu vou lá e fico me questionando se eu deveria separar, se é justo ou não. Então vamos falar uma polêmica, bem polêmica mesmo, gente. É muito mais fácil um cara que alcança o sucesso investir na mulher e fazer ela ter sucesso também, do que uma mulher fazer isso por um cara, tá? Porque normalmente, se o cara não cresce, tipo assim, se ele não consegue, né, avançar na vida, a mulher pensa: será que eu vou ficar com um duro desse? Não tô falando de todo mundo, tá, gente? Mas vamos falar a verdade, né? Me fala aí, o que vocês acham? Se o meu pensamento é válido ou não. Outro dia uma menina... Tá, isso aqui, cara, conflui muito com um pensamento que a gente sempre costuma aqui levantar, né? De que um cara, ele consegue tranquilamente crescer na vida, se tornar um cara rico, hipoteticamente gostar de uma garota e ele descobrir que ela trabalha, sei lá, irmão, no caixa de um supermercado. Esse cara tira essa mulher desse emprego, coloca ela pra ou trabalhar com ele, ou pra ser meio que uma esposa do lar e tal, e muda a vida da mulher por completo. Agora, o contrário acontecer, pode até acontecer, mas é bem menos provável, sobretudo se a mulher é jovem e bonita. De repente é uma mulher mais velha, assim, com mais de seus 50 e poucos anos, de repente quer uma nova aventura ali pra rejuvenescer, né, pegar um novinho que é caixa de supermercado, vira meio que uma sugar mommy dele, e eles teriam ali um relacionamento. Mas no cenário onde a mulher é jovem e bonita, extremamente improvável. Antes de eu contar a minha história com isso, cara, deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando nos comentários. Mulher tem aversão ao homem fudido. Pode até ser pobre, mas nunca mais pobre que ela. Se não tiver a tríade segurança, né, financeira, a segurança física e emocional, né, a segurança emocional, o cara ser forte, assim, tal, para ser um suporte pra mulher, a mulher, ó, que ele foi categórico, hein, vai trocar de homem na hora. Eu discordo desse negócio de trocar na hora. O que acontece é que vai havendo, sim, uma degradação natural da atração por parte da mulher, tá? Eu sei que aqui não é uma questão de impor regra, só que a gente percebe que isso acontece muito, e os caras falam isso nos comentários não é porque a gente tá acreditando numa crença coletiva, é porque são muitos caras relatando a mesma coisa dia após dia, parceiro. Ela até respondeu, né, bizarro, quem casou, casou. Olha aqui, ó, aconteceu comigo, quando eu ganhava mais, tudo tava bem, quando baixou o meu ganho e aumentou o dela, ela quis terminar. Mas tudo isso foi valiosíssimo, cara. Aprendizado. Mano, sempre é um aprendizado, tá? Aqui a Vivi. Eu tive namorado assim. Eu ia sozinha nos lugares mais caros que eu queria conhecer e nos mais baratos ia com ele. Caraca, mano. Será que você não chamava o cara e dava uma moral? Porque nesse tipo de situação aqui, o cara leva a mulher e banca.
Agora, se a mina ganha mais que o cara, ela vai sozinha conhecer um lugar top, em vez de levar o namorado e ajudar rachando a maior fatia. Tá vendo? É isso aqui que a gente fala. A mulher não sabe ser provedora, irmão. Alguns raros casos até podem existir, eu creio que existam, mas a gente sabe que exceção não faz regra, né? No geral, a mulher não consegue ser provedora. Ela sempre se sente sendo lesada quando ela tá nessa posição de ter que levar um cara pra conhecer um lugar que ele não pode pagar, mas ela pode. Ela sempre pensa que tá sendo ali segurada, né? Que tem meio que uma âncora assim na perna dela. Tipo, pô, em vez do cara ser um provedor e tomar a liderança, eu que tenho que ficar arrastando um homem, sendo hoje em dia 2024, né? Quase 2025 aí já. Mulheres têm total liberdade para ganhar o mesmo que um cara, trabalhar, ocupar cargos de liderança. Ou seja, em suma, elas têm capacidade total de serem provedoras, mas elas não querem ser, porque isso é antinatural para a mulher. Aqui, ó, no relacionamento que eu tenho hoje, falou aqui a Camila Mona Lisa, né? Se eu ficar milionária amanhã, nós dois ficaremos milionários. Acho bonito essa colocação, mas só a prática pode de fato comprovar se o que ela fala é verdade ou não. Eu sempre tendo a acreditar que no longo prazo a mulher não consegue ficar com um cara que ganha menos, tá? É incrível como é que hoje em dia a gente tem, né, esse delírio coletivo, né, de muita mina começando a acreditar que realmente o trabalho dela é simplesmente ser uma mulher na vida do cara. Não tem que chegar junto, de repente, com o apoio emocional, de fato ser um suporte emocional, até quando o cara tá num momento de declínio, de crise ali financeira. Não, ela só quer estar com um cara quando ele tá sendo, né, exercendo o seu papel de homem, provendo, dando segurança e apoio emocional. Ela simplesmente só quer ser um enfeite na vida do cara. Eu sei que não são todas, mas é como eu falei, a gente só tá aqui usando a regra, né? A regra, infelizmente, é assim. Aí o Robert falou, né, eu arrastaria a pessoa pra crescer comigo, jamais largaria dela. Meus caros, o homem que ele quer morar só e ter a sua independência, ele precisa ter uma estabilidade financeira bem maior do que ele precisa quando mora com os pais. E com a vitória do laranjão Donald Trump, certamente a economia americana vai voltar a ficar fortalecida e a gente vai ver uma valorização do dólar potencialmente nos próximos um ano e meio. E com isso, cara, você vai sentir um peso muito grande na hora de fazer compras. Tu precisa dolarizar o teu bolso. Seja ganhando através de investimentos comprados lá fora ou você atuando no mercado externo. Vou estar deixando aqui o link na descrição para você conhecer essa nova profissão. Tem uma galera que tá faturando legal, porque o dólar alto significa que você vai ter uma conversão muito maior, tá? Link na descrição, meus caros. Tá, eu vou deixar aqui o vídeo dela rolando de fundo só pra dar um enfeitinho e vou falar um pouco dessa minha história, cara. Como é que a hipergamia mudou minha vida. Quando eu conheci a minha última namorada, eu sempre cito esse exemplo do meu último namoro porque eu nunca mais namorei de lá pra cá. É o meu exemplo mais próximo, né? Eu trabalhava no Bradesco, que é, assim, aqui no Brasil é uma empresa de nome, né? Eu fazia faculdade e eu tava meio que numa perspectiva de ascensão. Ela não sabia muita coisa de mim, tá? Pra vocês pensam assim, poxa, mas aí ela tinha interesse, blá blá, e de repente você ali era uma promessa de crescer na vida. Não, ela não sabia muita coisa sobre mim, não. Tá? Ela foi saber já depois que a gente começou a se envolver e tal. Era engraçado, nessa época ela era jovem aprendiz de uma empresa e eu tava nessa posição, né? Eu era, digamos assim, um cara que tinha mais barganha financeira, de repente, né? Ganhava bem, tinha PLR no final do ano, já contei isso em vários vídeos, né? Então eu tava sempre com grana, tinha benefícios como VR e VA, né? Refeição e alimentação, que somando, era uma baita de uma renda que eu tinha. Isso pra 2012, né? Você ter uma renda que superava facilmente os R$2.000 e tanto, os 2.400, era uma grana boa pra 2012, na época em que o salário mínimo era tipo R$600, 600 e pouco, né? Era uma renda boa, cara. Eu sempre tive alma de artista, parceiro. Eu sempre quis ser um cara da arte, da música e tal. E eu não era contente com aquela vida. Quando foi em 2015, eu tava nesse conflito emocional. Quero ser músico, tô gastando minha vida inteira trabalhando em empresa. Eu tinha uma certa aversão a essas questões. O que eu fiz? Eu saí do meu trabalho. Eu lembro que eu sentia uma certa frustração nela lidando com isso. Mas ela não me largou, tá? A gente ainda ficou vários anos. Nesse período de 2016 a 2018, eu bati muita cabeça, irmão. Muita cabeça. Ela foi promovida a auxiliar. Ela ficou na empresa, né? Trabalhou bastante tempo. E eu bati na cabeça, cara. Em 2018, eu fui trabalhar no mercado, né? Eu já contei muito essa história aqui. Na área de carga e descarga. Eu posso estar completamente enganado, tá? Eu não quero ser injusto, a gente não tá na cabeça do outro. Mas eu, Felipe, eu tenho uma ligeira impressão de que nessa época ela não sentia muito orgulho. Sabe quando você tá com uma mina que ela tem uma postura com você de... Cara, ela é muito mais ativa de postar fotos com você, aparecer em lugares com você, de te apresentar para as pessoas. Eu lembro que naquele período em diante, eu sentia no olhar dela um certo pesar, né? Como se, de repente, isso é uma perspectiva minha, eu posso estar errado, de uma hora para outra o namoro passou a ser um fardo e não mais um projeto de longo prazo. Tá? De 2018 a gente ficou 2019, 2020 eu ainda no mercado, o mercado fechou porque foi vendido tal, né, pela pandemia. Não é nem por causa da pandemia, ele fechou porque estava dando prejuízo, a rede macro
saiu do Brasil, né, ou acabou, sei lá. Aí, de novo, cara, o mesmo buraco emocional. Ou seja, na minha perspectiva, ela já não olhava pra mim e via uma perspectiva de futuro e crescimento, né, cara. Ela, quando a gente terminou o relacionamento, ela já tava fazendo faculdade, ela já fazia faculdade, acho que mais de um período, não me lembro muito bem. Ela já tinha sido promovida a um cargo acima do auxiliar administrativo, né, ela já era... Eu não lembro como é que é o nome, cara. Analista. Ela era analista, cara. Olha só. Hein? E eu tava desempregado. Cara, a coisa começou a simplesmente degringolar totalmente, mano. Quando eu cheguei e sugeri que a gente terminasse, porque eu tava vendo que a coisa não tava mais, assim, sustentável, poucas semanas depois ela me aparece tendo um relacionamento. Eu já contei essa história pra vocês aqui, eu sempre rio. Com o tatuador dela, com quem ela tinha amizade, e ela me dizia que eram amigos e tal. Mas eu já percebia que a coisa ia pra esse lado. E, obviamente, o sujeito até então, na época, eu não sei hoje em dia, era um cara que ele tinha um estúdio de tatuagem só dele. Ele trabalhava num estúdio bem conceituado aqui nas redondezas. Não sei se é na cidade vizinha ou se é aqui na cidade. Mas era um cara que certamente já era muito mais à frente do que eu, né? Morava sozinho, se sustentava. Era um cara muito mais pronto, né? Então, rolou completamente uma troca, né? Totalmente lastreada nessa ideia de pergaminho, né? Trocar um cara fudido, né? Que tá numa situação ruim, por um cara que tem muito mais capacidade de prover e dar uma segurança, não só financeira, mas também, de repente, emocional. Fica o questionamento. Eu lembro que uma vez eu cheguei pra ele e falei assim, cara, se a gente terminar, tu vai ficar com fulano, eu tenho certeza absoluta. Não deu outra. A gente terminou poucas semanas depois. Ou seja, das duas, meu parceiro, ou eu tava levando galha, ou eu tava levando galha. Eu não consigo pensar em outra opção. Só que o que acontece? Depois desse período, né, a história muitos de vocês já conhecem, né? Eu acabei me envolvendo com uma amiga que eu conhecia de longa data, e ela me deu um gosto. Eu entrei num período tenebroso, cara, somando essa frustração com a frustração do término, tudo muito junto. O resto vocês entendem. Fui atrás de respostas, não encontrei muitas respostas, mas conheci outras respostas. Depois de algum tempo, né, eu comecei a trabalhar de novo, isso já no final de 2021, né, o ano que eu terminei. Comecei o canal e hoje eu ganho muito mais que ela. Eu não falo isso com prazer, cara, eu só falo isso porque é muito irônica a vida. O meu relacionamento me desgastou por vários motivos, mas certamente um dos motivos era porque eu, cara, sentia que era um peso nessa questão de obrigação do homem. Eu sentia que era um peso, né, cara? Eu não tinha como prover, não tinha como tirar ela do lugar onde ela morava, não tinha como me tirar do lugar onde eu morava. Hoje eu tenho, ainda não fiz porque tô me estruturando, tentando achar uma casa legal. E é foda, cara, é foda você chegar num ponto e você percebe que, de repente, o relacionamento também não tinha uma estrutura que te ajudasse a pensar fora da caixa. Eu não quero colocar a culpa nela nem no relacionamento, não. Mas as coisas já eram como eram, parceiro. Precisou passar por todo esse vale tenebroso de depressão e tal, pra me mexer, né? Me mexer. E hoje tenho o meu próprio negócio aqui na internet. Eu tenho uma condição hoje em dia, felizmente, bem melhor do que eu jamais imaginei que teria lá em 2017, 2018. Foi uma alavanca, cara. Foi uma alavanca. Sempre que o homem ele chega no fundo do poço, eu sempre penso que a única saída é pra cima, não tem mais como cavar pra baixo. Muitos não conseguem escalar, porque não conseguem achar aquela força, né, cara? Sempre fui um cara inconformado. Aos poucos fui buscando esse caminho pra sair do poço, tá? Eu ainda não me sinto no céu, por assim dizer. Mas em comparação lá 2017, 2016, meu Deus do céu, esse aqui é outra vida, irmão. É incrível, cara. Então, só pra gente fechar essa última leitura, eu não consigo imaginar mesmo, cara, uma situação em que a mulher consiga ocupar o lugar do homem, tá? Eu não tô dizendo que seja certo ou errado você sempre ser um cara provedor numa realidade onde a mulher é empoderada e pode fazer tudo sozinha, mas verdade seja dita, cara, eu não consigo imaginar como a mulher ocupa esse lugar. Esse lugar, ele é do homem, entendeu? Se você não quer ser provedor, eu acho que você não devia ser e pronto, acabou. Mas se você quer estar com uma mulher, infelizmente você vai ter que ser o provedor. Existem algumas poucas mulheres que têm essa capacidade, mas a maioria não consegue. Séculos e séculos, eu diria que milênios até, de evolução psicológica do ser humano e também de evolução até social, né? Se você pegar os últimos, sei lá, cara, milhares de anos aí, o homem sempre foi o braço forte da relação. Não é como se de uma hora pra outra a mulher pudesse ocupar esse espaço só porque ela ganha mais. Logicamente, é bizarro ela querer ainda aplicar essa questão do utilitarismo, sendo que ela já é totalmente autossuficiente. Mas na prática, parceiro, elas não conseguem. Elas não conseguem. Elas se sentem literalmente carregando uma âncora. Mas daqui pra frente, meus parceiros, eu só queria que vocês dessem a opinião de vocês. O que vocês acham dessa minha história? Já aconteceu com vocês? Comenta aqui. Aquele respeito básico de sempre, tá? Por hoje, meus caros, é só. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na uma santa paz. Já dizia o Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Eu fui.